Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Como é que foi desde o nosso último encontro? Espero que estejam todo mundo bem. Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para a gente fazer mais um episódio do Evangelho no Lar, né? E enquanto isso eu estou terminando de ajeitar as coisas aqui. Mas, bom, hoje é uma sexta-feira, aqui em Bragança Paulista. E nós vamos fazer uma prece hoje, como de costume, né? Porque é o seguinte, essa proposta do Evangelho no Lar, né? Feita por Kardec, na verdade tem um objetivo de orientar, instruir e oferecer especialmente energia para os espíritos, para as consciências que fortuitamente ou por um motivo ou outro acabam frequentando a nossa casa. E diga-se de passagem, quando a gente está fazendo com regularidade as nossas preces, é natural que espíritos sejam trazidos para cá para ouvir as preces, para receber energia e por aí vai. Como a gente faz o Evangelho no Lar, que é uma proposição do kardecismo em si, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro do Allan Kardec, né, aqui. Nós usamos também esse livro aqui, que é um livro do Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado. Vocês devem rir todo dia, vocês devem dar risada da minha mão, né? Que sempre tá sujinha, né? Mas é assim, gente, é o dia inteiro mexendo na cola, na tinta, e aí na hora de fazer a prece é o que saiu, tá? Não tem bola pra isso, não. E aqui, ó, eu também gosto de usar bastante esse livro aqui, ó, do Sri Prembaba, que é um livro que parece que se conecta muito bem aqui com as reflexões do dia e, de um modo geral, eu acho que funciona muito bem aqui para as nossas preces. Então, como é de costume eu fazer os avisos, a gente sempre faz a prece da seguinte maneira. Primeiro, a gente faz uma respiração, né? Depois o objetivo dessa respiração é dilatar a nossa aura, né? Ou seja, é permitir que a gente fique mais conectivo, vamos chamar assim, né? E possa ficar mais aberto para receber intuição. E também para a gente desligar do mundo, né? Lá fora, né? Porque geralmente a gente vai num fluxo direto, né? Do dia a dia, de cuidar do corpo, da loucura da vida, e acaba se esquecendo de parar um pouquinho para relaxar, para se desligar do mundo lá fora, né? Que é uma coisa muito importante. Então depois a gente faz uma prece sempre com um objetivo público, né? E logo após isso a gente faz uns pedidos para nós mesmos, para os nossos familiares, né? Com o objetivo, obviamente, de receber bênçãos por parte dos espíritos. A nossa prece leva em torno de 30, 40 minutos e eu sempre gravo dia sim, dia não. Pelo menos tem sido essa sequência. Eu vou gravar, a minha ideia é gravar alguns episódios, talvez uns 30, 40 por aí. E depois a gente vai vendo a necessidade da continuidade disso. Para nossa respiração, desculpem, para nossa respiração, a gente faz uma respiração em duas etapas. Então, a gente inspira 2 vezes e expira apenas uma. E o objetivo dessa paradinha no meio do caminho é justamente para a gente forçar, né, um batimento cardíaco mais lento, que isso naturalmente vai nos acalmar, né?
Sem contar também que esse tipo de respiração ajuda a gente a acalmar nosso cérebro, provavelmente a gente deve ter uma descarga alguma de dopamina em função da tranquilidade, da calma, enfim, tá? Então como é que a gente respira? A gente sempre respira assim, ó, inspira em 2 vezes, tá? Então a gente puxa um pouco, para um pouquinho, termina de encher o pulmão, continuem respirando. Eu vou continuar falando aqui algumas coisas importantes. A respiração, ela nos conecta com nós mesmos. É o momento em que a gente começa a centralizar, na medida em que a gente vai se acalmando, baixando os batimentos cardíacos, a gente parece que vai encaixando mais o corpo. É um negócio muito interessante. E a gente pode usar essa respiração. É lógico que aqui eu faço ela mais extremada, né, ela mais marcada, para que as pessoas possam acompanhar mais ou menos como é que eu faço essa respiração. Mas você pode praticar essa respiração também antes de dormir, que é muito boa para você pegar no sono. É muito boa. Além do que, tem um condicionamento também, né? Quando você ensina o teu cérebro que quando você está respirando dessa maneira, naturalmente você vai dormir logo após. Isso é muito bom para se educar, né? Isso aí é uma espécie de programação, né, neurolinguística, né? Que você repetindo isso várias vezes, você acaba ensinando o teu corpo a dormir. Tem gente que tem alguma dificuldade de dormir e pode usar essa técnica, né? Ou seja, essa técnica pode ajudar.
nós pedimos humildemente para que os bons espíritos estejam conosco nessa prece de hoje, em mais esse episódio do Evangelho no Lar, para que esses espíritos nós pedimos para que eles nos ajudem a escolher uma boa leitura do Evangelho e logo em seguida dos outros livros, para que a gente possa ter um momento de redenção, um momento de ressignificação, um momento de conexão conosco e também com os bons espíritos, porque isso é importante para a nossa consciência. Então, que os bons espíritos nos ajudem, nos orientando, e que se alguma consciência passante estiver por aqui, que ela receba também as boas vibrações dessas preces, a fim de que elas possam sair daqui melhores do que entraram, do que quando chegaram, e elas possam também ser fortalecidas pelo espírito da bem-aventurança e da paz. E que Jesus abençoe a todos nós sempre, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia, semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A reencarnação apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta à erraticidade reencontram-se com os amigos que retornam, como os amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez mais ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro. E não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das suas paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nada altere a sua mútua afeição. Eu vou ler até esse trecho aqui do Evangelho, porque obviamente é uma leitura instrutiva a respeito da doutrina kardecista,
que prega justamente essa coisa de que a verdadeira vida é a vida fora do corpo. E neste canal, como é um canal que também, né, eu estudo projeciologia e já tive algumas experiências fora do meu corpo, para mim não há dúvidas nenhuma de que isso aqui é a mais pura verdade, segundo o meu entendimento. Porque, de fato, o estado consciente que a gente fica quando a gente deixa o nosso corpo físico é uma coisa assustadora. É muito mais claro, às vezes, do que a consciência que você acha que você tem aqui. No teu dia mais desperto, no teu dia mais... E aí, de fato, quando você começa a ver o que existe do lado de lá, obviamente, você começa a perceber que esse afunilamento que o corpo físico provoca na gente nada mais é do que um véu que nos obriga, e ao mesmo tempo, né, é uma bênção, mas que nos obriga a procurar as melhores saídas sempre, né? Então, quando a gente às vezes fala de intuição, né, que a pessoa tem uma consciência, quando ela vai fazer alguma coisa, a consciência dela acusa, na verdade, eu acho que de algum jeito essa intuição da consciência, vamos dizer assim, ela é tão forte, ela é tão vigorosa no estado de erraticidade, ou seja, a tua consciência que não está aqui nesse plano, ela está em outro lugar, né? Ela se manifesta com uma força tão grande para você não fazer uma coisa errada naquela consciência de lá, que isso chega para o lado de cá como se fosse uma breve intuição no teu corpo físico. E aí você acha que você sabe no fundo que não devia fazer determinada coisa que não é legal. Entende? Eu acho que em grande parte porque a consciência que está habitando em um outro lugar, ela tem uma influência muito forte sobre o nosso corpo aqui, apesar da densidade, do peso, né, específico desse corpo. Apesar disso tudo, existe uma conexão vívida, né, com a consciência, com a verdadeira consciência, né, que ela está completamente desperta em algum lugar, atuando sobre esse corpo físico. Mas isso é um estudo para outro momento. Uma coisa importante que é importante pontuar aqui é que o Kardec, ele sempre quis que a doutrina espírita fosse uma coisa muito dinâmica, muito aberta, sempre eivada de questionamentos o tempo inteiro. E, obviamente, ele esperava que num futuro próximo, né, as pessoas pudessem entender melhor as manifestações espíritas através da codificação que ele promoveu. E isso aconteceu muito. E agora parece que a gente está vivendo um momento em que as pessoas querem sacralizar a doutrina espírita, tentando transformá-la numa religião, que, ao meu modo de ver, diminui a importância do espiritismo, né, e engessa a doutrina, aproximando ela de uma religião, o que não é uma coisa boa, ao meu modo de ver, tá? Mas eu estou dizendo tudo isso simplesmente para a gente ficar com um estado de consciência ativo e especialmente questionador, né? Para a gente questionar todas as manifestações, todos os acontecimentos espíritas. Afinal de contas, a gente estuda a espiritualidade e procura se desenvolver nessa atividade com sentido de aprendizado e desenvolvimento e aprimoramento da consciência. Então, essa primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem um cunho mais ilustrativo, vamos chamar assim, ou pelo menos explicativo da realidade
além corpo físico, né? E hoje eu gostaria que a gente fizesse uma prece Hoje eu gostaria que a gente fizesse uma prece pelos políticos do Brasil, mais uma vez, porque nós estamos vivendo um período de eleição e existe uma necessidade muito grande, especialmente nesse momento, das pessoas se conscientizarem da importância do voto e especialmente dos candidatos também, né, não transigirem com a maldade, com a enganação, porque o ser humano é bastante falho, né, e muitos desses nossos irmãos acabam sucumbindo em propostas que a gente sabe que não são muito boas para a população, em função de receber o poder, de receber uma recompensa. Então eu gostaria que nós pedíssemos pelos candidatos ao próximo pleito aí a fim de que eles tomem uma boa atitude em relação ao povo brasileiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Bons Espíritos, ajuda-nos a ajudar os nossos irmãos que agora têm a intenção de ocupar um cargo público. Muitos deles, obviamente, são pessoas idôneas que querem naturalmente trabalhar pelo povo. E infelizmente também existem aqueles irmãos que acabam sucumbindo às tentações pela experiência do poder. Que vós, os bons espíritos, possam ajudar os municípios a escolherem adequadamente os seus candidatos, porque disso depende o bem-estar da população, principalmente. E ter bem-estar é uma questão também espiritual. Portanto, nós pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam trabalhar, permitindo que tudo ocorra da melhor maneira possível, e especialmente que cada um de nós possamos avaliar adequadamente cada um dos candidatos, para que possa ser uma escolha consciente, adequada, visando o bem comum. Que vós, os bons espíritos, possam continuar nos amparando e amparando as nossas ideias, a fim de que nós possamos também semear boas sementes nos solos à nossa volta. Abençoa-nos, bons amigos, para que possamos continuar o nosso trabalho, ajudando e amparando sempre. Que assim seja.
encontrava-me tristonho, juntando o feno, almejando descansar. Quando velho e doente, vi-me repousando em confortável cama e chorei por não ter aproveitado o simples trabalho de juntar o feno. Meu Deus, essa realmente foi forte, né? Que fala justamente dessa coisa do turbilhão, né? Que a gente enfrenta para viver a nossa vida, né? A gente nem se dá conta da velocidade como a vida acontece, como a vida passa. Meu gatinho fazendo arte. Então a gente acaba não dando valor, né? Não acaba não percebendo a vida passar. E tem uma frase, né, muito interessante que fala que às vezes a gente se esforça loucamente para conseguir alguma coisa na vida. E lá muito velho, quando a gente já está velho, a gente tem até a condição de comprar um champanhe para brindar, né, uma bebida para brindar. Mas quando você olha do lado, você não tem com quem brindar. Porque durante o processo de conquista das suas coisas, você sequer olhou para o lado. Né? Então você acabou não percebendo que a vida passou, que você não viveu a vida, que você não fez amizades, que você não cultivou as amizades, não respeitou as pessoas, enfim, às vezes para conquistar as coisas na sua vida, né? Então é importante que a gente sempre tenha com quem comemorar as nossas conquistas. Só que para isso a gente precisa estar no momento presente. E para estar no momento presente é um desafio terrível, uma vez que a gente tem muita obrigação monetária geralmente, né? E a gente fica loucamente desesperado tentando conseguir cada vez mais dinheiro para sanar as nossas necessidades, às vezes as nossas loucuras, né? Para sanear, na verdade, né? As nossas loucuras, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas inseguranças. Tudo a gente acha que se resolve com dinheiro. E por conta disso a gente trabalha loucamente para conseguir cada vez mais dinheiro. E acaba não percebendo que o processo é a coisa mais interessante. Né? Processo, ou seja, acompanhar o desenvolvimento das coisas é a coisa mais interessante. Né? Então é especialmente disso que o espírito de Jacó reflete nessa frase. E é engraçado que essa frase tem a ver também, de certa maneira, com a leitura anterior que a gente fez do Livro dos Espíritos, porque do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, porque tem justamente a ver com essa coisa de que a reencarnação, ela não destrói os laços de família, né? Pelo contrário, ela reforça. E é interessante ver que às vezes nós podemos, de repente, né, porque a gente não sabe se a gente encontra uma pessoa por acaso, pura e simplesmente por acaso. É lógico que algumas delas devem ser por acaso. E algumas outras pessoas a gente encontra por alguma necessidade específica de desenvolvimento da nossa consciência, né? Então, algumas pessoas teoricamente estavam marcadas para que a gente encontrasse nessa passagem pela vida e outras não. A questão é que nesse jardim todas essas flores podem ser cultivadas, né? Então acho que tem a ver exatamente também com essa reflexão desse espírito Jacó,
que fala justamente da coisa da gente aproveitar a jornada. Isso é uma das coisas mais importantes para a nossa consciência. Porque a coisa mais gostosa que tem é você chegar na sua casa, você pode estar cansado como for, e ter a satisfação de ter executado adequadamente seu trabalho e especialmente consciencialmente você estar tranquilo, porque você fez o seu trabalho e a sua consciência continua tranquila. Então isso é maravilhoso, é uma das melhores pagas que se pode ter e recompensas que se pode ter, né, para a nossa consciência. E aí, em função disso, a gente vai então fazer a prece para fazer os nossos pedidos, né? E eu gostaria de apenas complementar a leitura, orientando essa próxima Pai Nosso, justamente para que a gente reflita que os bons amigos nos deem consciência para repararmos o momento que a gente vive, para que a gente tenha o mínimo de consciência para perceber os milagres, os desafios e conseguir perceber um pouco mais, né, ficar um pouco mais consciente a respeito da grande e maravilhosa oportunidade que é estar vivo, encarnado, né, e vivendo essa experiência no corpo físico. Então nós pedimos humildemente aos bons espíritos que nos ajudem a cada vez mais estarmos conscientes da nossa condição nesse momento, que nós possamos felizmente agradecer a oportunidade de estarmos vivos nesse planeta, nesse ano, e que nós possamos cada vez mais fortalecer as nossas boas intenções em relação ao nosso futuro e ao futuro daqueles que caminham conosco. Que nós possamos estar mais fortes cada vez mais em nossa fé e que as energias que nós vamos oferecer agora, dilatando a nossa aura, possam ser aproveitadas para que haja muita paz e luz na caminhada dos espíritos que caminham conosco. Que se algum irmão que esteja mais necessitado tiver oportunidade, que receba essas energias para se fortalecer, para elevar o seu pensamento a mais alto, a Jesus, nosso Mestre, e que, fortalecido, possa galgar novas etapas na evolução espiritual. Sendo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Bons amigos, peço humildemente, pedimos humildemente que abençoem a nossa família, os nossos parentes e continuem fortalecendo em nós as boas intuições, a fim de que nós possamos conquistar o que desejamos, mas sem esquecer da nossa consciência. E também pedimos
Que assim seja. Graças a Deus. E para encerrar, gente, uma frasezinha inspiradora do Suripembaba, razão da existência. Olha só. Durante o estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso, pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e a dos seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Não precisa dizer nada, né? Apenas para que a gente reflita e continue no nosso processo de entendimento da nossa natureza, porque é importantíssimo que, entendendo a nossa natureza, a gente tenha condições de entender as dificuldades e a natureza do próximo. E a partir disso, sermos mais tolerantes, mais caridosos, que é uma coisa importante. Ninguém faz caridade por obrigação. O coração precisa ser tocado. Só que para o coração ser tocado, ele não pode estar envernizado, ele não pode estar encoraçado, ele precisa estar aberto. Só que quando a gente começa a entender quem a gente é e as coisas que nos fazem bem, naturalmente essa couraça se afina. Porque quando há uma satisfação pessoal, o nosso coração fica plenamente aberto e receptivo. Então que a gente também possa refletir sobre isso, né? Que nós sejamos felizes e continuemos evoluindo todos os dias com a ajuda dos nossos amigos. Que Jesus abençoe a todos nós. E obrigado a você que ficou comigo aqui até o fim. E espero ver você em breve. Obrigado pela companhia em mais esse episódio do Evangelho no Lar.